Vamos mergulhar direto nesta nossa análise de hoje. A gente vai fazer uma viagem no tempo para desvendar uma das transformações mais dramáticas da humanidade. O mundo urbano e comercial que a gente conhece hoje nasceu de um verdadeiro caos. Nós vamos acompanhar o fim de um império colossal e o nascimento de uma sociedade inteira estruturada na sobrevivência, na terra e, mais tarde, num renascimento econômico surpreendente. Mas, afinal, o que realmente aconteceu depois da queda de Roma? Durante muito tempo, espalharam um mito de que a Europa tinha afundado numa Idade das Trevas. Só que os registros mostram uma história bem diferente. Em vez de um poço de ignorância, a gente vê um período de adaptação incrível e de pura sobrevivência humana diante de um colapso que não tinha precedentes. Para entender essa transformação passo a passo, nosso roteiro de hoje foca em 5 pontos centrais. Primeiro, de Roma à Idade Média. Segundo, a vida no senhorio. Terceiro, suzeranos, vassalos e servos. Quarto, o poder da igreja. E, por fim, o renascimento do comércio. Então, iniciando pelo ponto 1, de Roma à Idade Média. O grande estopim para toda essa mudança foi, sem dúvida, a queda implacável do Império Romano do Ocidente e o surgimento de reinos menores, bem mais descentralizados. E, olha só, isso gera um debate super caloroso entre os historiadores. De um lado, a gente tem a visão da antiguidade tardia, que defende uma certa continuidade, sabe? As instituições e a cultura romanas teriam se fundido aos poucos com os povos germânicos. Já do outro lado, a visão tradicional da Idade Média aponta para uma ruptura total, com uma ruralização drástica e a perda brutal da autoridade do império. A verdade é que foi um processo super complexo que acabou misturando um pouco dessas duas coisas. Avaliando a linha do tempo, a gente nota uma escalada bem clara nas tensões. A partir do século III, as migrações dos povos germânicos disparam de vez. Quando chegamos no início do século V, aquele antigo território gigante já estava todo quebrado em pequenas entidades políticas. Até que no ano de 476 acontece o ponto de ruptura definitivo. Rômulo Augusto é deposto por Odoacro e as insígnias do imperador são mandadas para o Oriente. Era o fim simbólico, de uma vez por todas, de Roma no Ocidente. O que nos leva ao nosso segundo tópico: a vida no senhorio. O efeito prático e imediato de todo esse colapso foi, de forma muito simples, a fuga. As cidades ficaram extremamente inseguras, com impostos esmagadores e falta de comida, então a população simplesmente marchou para o campo para conseguir sobreviver. E é exatamente aí que nasce uma nova ordem agrária, o senhorio. Basicamente, era uma unidade de produção rural sustentada pela posse da terra e por uma dependência gigantesca entre os senhores e os trabalhadores. A escravidão da antiguidade até perdeu força, mas deu lugar a uma nova moeda de troca baseada no puro desespero. Pessoas livres, mas que estavam totalmente desprotegidas, trocavam uma vida inteira de trabalho pesado na terra por algo básico, a proteção física atrás das muralhas de um senhor local. Toda essa nova ordem era ditada por uma divisão muito rigorosa do espaço, fatiado em 3 grandes partes. Tinham as terras comunais, que eram os bosques e pastos de uso comum, os domínios senhoriais, onde absolutamente tudo que era produzido ia direto para o dono do castelo, e o manso servil, que eram as faixas de terra cedidas aos camponeses só para que eles conseguissem tirar o próprio sustento. Só que essa proteção custava uma fortuna invisível, viu? A carga de impostos em cima dos servos era pesadíssima. Tinha a corvéia, que exigia dias inteiros de trabalho de graça nas terras do senhor. Tinha a talha, que era o confisco de uma boa parte da colheita do camponês. As banalidades, que eram taxas cruéis cobradas só para o servo poder usar o moinho ou o forno do feudo. E talvez a pior de todas, a mão morta. O imposto cobrado da família só para eles manterem o direito de continuar na terra quando o patriarca morresse. É mole. E subindo alguns degraus na pirâmide, a gente chega no tópico 3, suzeranos, vassalos e servos. Porque a elite aristocrática também precisou dar o seu jeito de sobreviver e manter o controle. E eles fizeram isso estruturando o que a gente conhece como feudalismo. A base desse sistema todo era um contrato fechado em um ritual sagrado e inquebrável, chamado de cerimônia de vassalagem. O negócio funcionava em 3 passos práticos. Começava com a homenagem, que era uma submissão verbal onde se jurava apoio militar. Depois vinha o juramento com as mãos em cima dos evangelhos, para deixar claro que quebrar aquele acordo seria um pecado imperdoável perante Deus. E terminava com a investidura, a entrega de um objeto simbólico para representar que a pessoa estava tomando posse oficial do feudo. Com o tempo,
É impressionante como essa dependência passou a ser vendida como uma vontade divina. Lá pelo século XI, bispos descreviam a sociedade como um modelo ideal dividido em 3 ordens perfeitas e imutáveis. Os oratores, que era o clero responsável por rezar, os belatores, a nobreza que lutava, e os laboratores, os servos que trabalhavam duro. Mas o detalhe crucial para a gente entender aqui é: isso não era um processo natural. Foi um projeto de propaganda brilhante criado pelas elites para justificar, legitimar e blindar totalmente os seus privilégios. Entrando agora na nossa parte 4, o poder da Igreja. Afinal, foi exatamente essa instituição que ocupou aquele gigantesco vácuo de poder que a queda de Roma deixou para trás. A grande sacada por trás do domínio da Igreja não era apenas espiritual, era de uma gestão administrativa fantástica. Eles conseguiram manter a ordem controlando o espaço físico através da criação de dioceses, o que garantia vigilância até nos vilarejos mais distantes. E eles controlavam o tempo também. O calendário virou o calendário religioso, ancorando o cotidiano das pessoas desde o momento do batismo até o dia do funeral. Naquela época, ser excomungado era literalmente deixar de existir para a sociedade. Não tinha para onde correr. E todo esse poder invisível acabou ganhando formas de pedra. É só comparar as construções. O estilo românico, que é mais primitivo, criava igrejas robustas, com paredes super grossas e janelas minúsculas, que pareciam verdadeiros bunkers para uma população amedrontada buscando refúgio. Mas depois, quando a economia começou a dar sinais de vida, surgiu o estilo gótico. Aquelas abóbadas altíssimas, arcos ogivais e vitrais imensos não serviam mais para defesa física. O recado ali era outro. Eles queriam gritar ao mundo a riqueza e o novo poderio urbano da fé cristã. O que nos traz, de forma perfeita, ao nosso último tópico, a parte 5, o renascimento do comércio. A grande questão é, o que permitiu o ressurgimento dessa riqueza urbana toda e começou a desmontar a rigidez daquele mundo feudal lá no século XIII? Incrivelmente, a revolução começou debaixo da terra. Uma série de inovações agrícolas mudou completamente o cenário. A gente fala da introdução de um arado de ferro bem mais eficiente, da inteligência de implementar rotação de culturas e da expansão gigantesca das áreas cultivadas. Isso resolveu o maior gargalo da época. A produção de alimentos explodiu e gerou algo que a Europa não via há séculos: o excedente agrícola. Pela primeira vez, tinha mais comida do que bocas para alimentar. Esse excedente causou um efeito dominó impressionante. Quando as pessoas não estão mais preocupadas apenas em não morrer de fome no dia seguinte, a comida extra vira mercadoria. E essa mercadoria incendiou o comércio regional, que, por sua vez, ressuscitou as cidades. Foi exatamente no coração dessas cidades que emergiu uma classe social inteiramente nova, livre das amarras dos velhos senhores do campo, os artesãos e comerciantes, que ganhariam força sob o nome de burguesia. Essa nova classe começou a acumular riquezas contornando o sistema da aristocracia tradicional, o que deixa uma provocação muito instigante no ar. Com as cidades crescendo e a burguesia ganhando cada vez mais tração financeira, como é que os velhos senhores feudais e os reis vão lutar para segurar o monopólio do poder que eles tinham? É uma reflexão incrível que define praticamente a base do próximo grande capítulo da história, a Baixa Idade Média. Um enorme abraço a todos que nos acompanharam em mais essa exploração profunda e até a próxima.